programa fez essa semana uma visita para lá de especial. Nós fomos conhecer um espaço Mais Idade, que é comandado pela geriatra doutora Ana Paula Manzato Juliano. Batemos um grande papo que você acompanha agora. Prazer visitar o seu espaço, que está lindo, estou encantada, eu nem tinha noção que esse espaço já existia aqui. É uma honra fazer essa visita. Obrigada, para a gente é um maior prazer receber você, Malu, e estamos muito felizes de poder mostrar para todo mundo que esse espaço existe e que faz muito bem para os idosos. Olha que bacana, é um espaço que está no coração de Rio Preto, praticamente dentro da cidade, porque nós estamos aqui é Alto Rio Preto, né? Mas Alto Rio Preto é praticamente a cidade, o entorno dela, né? E que as famílias podem trazer os seus idosos para passar um dia, 2 dias por semana, 5 dias por semana, meio período, um dia inteiro, fazendo atividades o tempo inteiro. Me conta essas novidades, doutora. Então, a gente pensou nesse espaço de uma maneira que fosse o mais prático para o familiar, para a gente dar todo o apoio para o idoso. Então, assim, todo mundo que não pode, hoje a gente sabe que a vida das pessoas é muito corrida, então, assim, dar uma atenção que o idoso precisa é muito difícil para o filho ou para o esposo, principalmente quando ele começa a desenvolver algum tipo de dependência. Por isso que a gente pensou dentro da cidade, num lugar fácil de chegar, muito próximo do centro de Rio Preto, e assim, um lugar amplo, ao mesmo tempo não parece, quando a gente está aqui dentro, não parece que a gente está tão dentro da cidade. É muito gostoso aqui. E como é que funciona? A pessoa pode vir, passar meio-dia, um dia inteiro? Como é que funciona o espaço-dia? É um espaço totalmente dedicado para atividade para os idosos. Então, assim, a gente pensa em tudo que eles precisam para ter uma melhor qualidade de vida. Isso a gente pode desenvolver em 2 ou 3 vezes por semana, tem idoso que passa todos os dias da semana aqui, então vai de acordo com a necessidade do idoso e a necessidade dos familiares. As atividades são muitas, né? Pode fazer a fisioterapia aqui, a terapia ocupacional, quer dizer, na realidade tem atividade, o dia inteiro ele se mantém ocupado, é isso que é importante, né? Essa socialização e se manter ocupado para não pensar bobagem, inclusive até depressão. E tem muito no idoso, né? Muito. O que a gente presta muito atenção é nessa parte do isolamento que eles acabam surgindo por ficar sozinho ou por se desmotivar, porque perdeu o esposo ou porque já está se sentindo mais dependente de outros. Eles acabam se sentindo um pouquinho tristes e isso vai ficando cada vez pior. Então, trazê-los para um lugar onde tem outros para conviver, onde eles podem até ajudar o que tem mais dependência que eles, que tem mais dificuldade em certas atividades. Até se sentir útil, né? Se sentem úteis e se sentem muito felizes. Vão para casa já assim, logo no primeiro dia que eles vêm conhecer, eles já vão diferente, já contando o que eles foram capazes de produzir. Então, assim, as atividades vão se diversificando ao longo do dia, a gente diversifica muito as atividades. Então, não fica uma coisa muito... Porque fala assim, nossa, eu vou ficar lá 4 horas fazendo o quê? Mas, assim, entre a fisioterapia, a terapia ocupacional, a conversa com a psicóloga, ou mesmo eles conversando entre si, então isso já vai passando o tempo, eles não percebem. E, doutora Ana Paula, existe ainda muito tabu? Porque eu vejo claramente, é claro, né, mas eu gosto do assunto e me entero do assunto há muitos anos, eu vejo claramente que é muito mais saudável, é muito mais salutar eu deixar a minha mãe, o meu pai numa casa como essa, nesse espaço Mais Idade, com profissionais qualificados, do que deixar com um cuidador em casa. É muito mais salutar, não é mesmo? Eu acho. Por quê? Porque o cuidador, apesar dos cuidados que ele é treinado para ter com o idoso, aquele desenvolvimento todo, porque assim, é muito fácil você ficar ao lado do idoso ou dar alguma coisa para ele ler, um passatempo para ele fazer, mas a conversa, profissionalmente falando, assim, você já conseguir perceber a necessidade daquele idoso e a vontade que ele tem de certas coisas, isso já é uma atividade multiprofissional, que é o que a gente consegue aqui. Então, às vezes, ele chega aqui querendo só fazer a fisioterapia, porque ele só precisa ter a perna forte, que é a ideia dele. Mas já conversando com a psicóloga, ele percebe que
Às vezes, saber conversar com o filho, a necessidade que ele tem, às vezes falar para o filho de alguma coisa que não está agradando em casa, isso ele vai percebendo, coisa que ele não sabia que ele tinha e que aqui a gente percebe. Esse tratamento multiprofissional é muito importante nesse sentido. E aqui também quem passa o dia tem uma refeição balanceada? Tem, a gente pensa em tudo, a gente faz uma avaliação inicial completa desse paciente, então assim, quais são as atividades que ele vai fazer, qual a alimentação que ele vai ter, se ele é diabético ou não, ou se ele precisa aumentar a massa muscular, então tudo isso envolvido nessa avaliação global que a gente fala multiprofissional desse paciente. E tudo isso é coordenado por você que é geriatra, que é responsável por todos esses outros profissionais. Isso é importante frisar, né? É importante frisar que tem alguém que sabe, né, que é responsável, né? É isso mesmo, Malu. Eu coordeno tudo e estou a par de tudo que está acontecendo com cada um deles e faço essa supervisão diária. E se caso surja alguma necessidade de uma avaliação médica, a gente está aqui sempre de pronto atendimento para ser 100% eles serem atendidos em todas as necessidades. O que é um geriatra? Um geriatra é um profissional que vai olhar para o paciente de uma forma global, né? Eu não vou olhar para você só para sua pele e nem só para o seu jeito de andar, mas sim eu vou pensar na sua qualidade de vida. Para você ter uma longevidade, que a gente fala assim, é cuidar de idoso. Não é só cuidar do idoso, é cuidar para que a pessoa adulta se torne um idoso saudável. Ou seja, não precisa envelhecer para visitar um geriatra, pode começar de forma alguma, muito pelo contrário. Quem começa a se cuidar dos 30 aos 40 anos vai ser um idoso muito mais ativo, muito mais saudável, muito menos dependente. Bom, isso é certeza absoluta que vamos viver mais. Agora, como vamos viver depende de cada um, né? Porque a vida cobra, né? Eu costumo falar isso, cobra mesmo, né? Os estudos já provam, assim, que o ser humano já tem uma capacidade de viver 20 anos a mais do que há pouco tempo atrás. Só que a qualidade de vida que você vai ter nesses 20 anos é que vai contar como diferente. 20 anos a mais, dependendo ou em cima de uma cama, é complicado da gente pensar. Então, assim, o que a gente pensa muito é na qualidade desse envelhecimento. Então, quanto mais cedo você começar a pensar nas consequências desse aumento da sua idade, você vai se tornar um idoso muito mais ativo, muito mais independente. Nós estamos falando de qualidade de vida do idoso, de envelhecer saudável, mas eu queria ressaltar uma coisa que eu acho super importante, que é a qualidade de vida de quem cuida desse idoso. Então, trazer para o espaço mais idade pode significar também um melhor relacionamento com aquele idoso que você tem em casa, porque se você tiver umas horas para descansar, vamos ser honestos, né? Ninguém aguenta 24 horas, né? É importante isso, é como se fosse uma criança, né? Você leva umas 4, 5 horas na escolinha, dá um descanso para a mãe, dá um descanso na casa. Um idoso também é melhor para ele, mas é melhor para quem cuida também, até para a própria sanidade mental, não é? Com certeza. Isso é um dos pontos muito importantes que a gente conversa com o cuidador, porque o principal cuidado que a gente tem com eles é que sejam cuidadores eficientes. E isso fala de saúde mental, exatamente. Dele ter a paciência que precisa, dele ter os cuidados, a atenção que precisa com o idoso depende muito dele estar bem também, de aceitar as limitações de uma pessoa que antes cuidava dele e agora vai ser cuidado por ele. Esse movimento a pessoa tem que ter uma aceitação e um jeito de lidar. E isso a gente se preocupa, inclusive o acompanhamento psicológico que a gente estende às famílias que necessitam avaliar um pouco a dinâmica familiar. Às vezes é um pouquinho complicado, às vezes vários filhos também que entram em conflito dependendo de qual cuidado que os pais precisam. Então tudo isso a gente fica de olho, a gente avalia, a gente orienta, não necessariamente, mas assim, que venham tratar com a gente ou com nossos profissionais, que isso não é fechado, mas a gente orienta, fala, vocês precisam de um certo acompanhamento, entrar em acordo com os outros irmãos, ou mesmo a esposa que traz. Por exemplo, a esposa que traz o esposo foi o parceiro de uma vida toda e agora você vê dependente e a pessoa é difícil, porque são leigos, né? Então, tem alguns sintomas de alguma das doenças que é muito difícil de lidar. É difícil de entender, mais difícil ainda de aceitar.
E o espaço funciona todos os dias? De segunda a sexta-feira, começa às 8 da manhã até às 5h30 da tarde. Essa parte que a gente fala que é muito importante, de ir para casa no final de cada dia, porque assim, estar com o a família. maior medo deles é de ser abandonado. Isso a gente percebe. Além de sofrer algumas limitações, tanto físicas, às vezes a memória que vai falhando, isso preocupa. Só que o maior medo deles que a gente vê é do abandono. Então, assim, o primeiro dia que eles vêm, fica um pouco apreensivo. Como uma criança, o primeiro dia de aula. Aí o filho chega, o acompanhante chega, o cuidador chega para buscá-los. Melhorou. Nossa, já sabem que vão voltar todo dia para casa. No outro dia é outra pessoa, já se soltam, porque sabe que vão continuar convivendo. E é isso que a gente quer. A gente só quer dar condição para ele continuar vivendo em casa. Então, olha, doutora Ana Paula, meus parabéns pelo empreendimento, que eu acho extremamente importante, porque poucas pessoas estão se preocupando com a terceira idade e seremos maioria muito em breve. Eu digo seremos porque eu estou quase chegando lá, estou quase pagando meia. Seremos maioria muito em breve e eu espero que mais pessoas se preocupem e criem negócios que sirvam a qualidade de vida e que sirvam a esse propósito de atender a terceira idade como ela merece, né? Você entendeu exatamente o que eu quero com isso tudo aqui, que é assim, esse espaço nasceu de um sonho meu, de ver o idoso sendo tratado com respeito, com uma dignidade, que assim, e não ser colocado de lado da sociedade. Não é simplesmente eu não consigo cuidar, deixa eu colocar ele num lugar e deixá-lo lá. Então, assim, ele que criou aquela família. A família vem dali, tem muita história, tem muita coisa envolvida. Então, assim, o meu sonho é que todo mundo, que eles possam viver na sociedade, ter essa capacidade de conviver em sociedade, esse é o meu grande sonho, por isso que eu acredito nisso daqui. Então, obrigada, doutora. E você viu a palavra-chave? Inclusão social.